Olá, meu irmão, minha irmã. 31 de janeiro, hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco, ou, se você quiser, Dom Bosco. Grande santo, patrono da juventude, grande evangelizador, um homem extraordinário. No YouTube, inclusive, acho que deve ter filme completo sobre ele, gratuito para você assistir. Ou nas plataformas também, nos streams tem. Coloca lá a vida de Dom Bosco, tem um filme mais recente maravilhoso sobre ele. Um grande santo, e que hoje ele possa interceder então por todos os jovens, adolescentes, Dom Bosco, né? São João Bosco, que foi um santo educador, né? Da juventude, das crianças, que educou para o céu, para a virtude, para a sabedoria. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6, diz assim: Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E admirou-se com a falta de fé deles. Mas que povo chato, gente. Olha quanta pergunta. Ó, de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Mas esses milagres, ele não é algum não sei o quê, a mãe dele não sei quem, as primas dele não sei o quê, e ficaram escandalizados. Mas que povo chato! Pergunta demais, acredita de menos. Olha, existem perguntas que de fato nos fazem crescer na fé. Tem perguntas que apenas nos protegem da fé que a gente não quer ter. Tem perguntas que nos movem para a santidade, para a virtude. Tem perguntas que nos escondem na preguiça, na sem vergonhice mesmo. Tem perguntas que nos tornam sábios. Tem perguntas que são feitas para proteger a nossa ignorância. Esse povo aqui não perguntou tudo que perguntou para ter fé, não. Eles perguntaram para se proteger, para continuarem do jeito que sempre foi. Né? Tava ali engessadinhos, instaladinhos, medíocrezinhos, assim nós assim nós fica. Entendeu? Eles não estavam querendo acreditar em nada, não. Meu Deus do céu. E olha só que interessante, né? Jesus foi então, diz o Evangelho, a Nazaré, sua terra, onde ele nasceu, cresceu, e levou os discípulos. Então Jesus volta, e quando Jesus chega, já chega famosinho já, né? Chega com os discípulos animados com Jesus. Chegou lá na terra dele, nem aí com a paçoca, um profeta só não é bem aceito na sua terra, né? E aí Jesus foi na sinagoga, começou a ensinar, e olha só que interessante, ficaram admirados. Admirados, Jesus era admirável, e é admirável, né? E diziam: de onde recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres que a gente escuta dizer que ele fez lá não sei aonde, mas ele não é o filho do carpinteiro, a mãe dele não é a Maria, os primos, as primas não estão por aqui? Sim, isso mesmo. Como conseguiu tanta sabedoria? Aqui que tá. Como conseguir a sabedoria? Porque eles estão pensando o seguinte: bom, ele nasceu, foi criado aqui com a gente, ia na escola igual todo mundo, jogava bola com os meninos, né? Sempre de meião verde Palmeiras e tal. Carpinteiro, trabalhava. Como é que pode ele ser tão sábio? Porque eu com essa vida não fiquei sábio, não. Eu fiquei bem ignorante, bem burro. Como é que com essa vida, com esse contexto, ele ficou tão santo, tão cheio de Deus, e eu fiquei tão vazio, oco, depravado, pecador? A mesma vida produzindo frutos tão diferentes. Como conseguiu tanta sabedoria? A carta de São Tiago diz assim: se alguém de vós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria ele dá. Conseguiu sabedoria porque rezava. Você reza. E aqui que tá, gente. A gente quer que tudo mude. E acreditando que se tudo mudar, a gente vai ser sábio. Amigo, tem gente que tem a vida que você queria ter e é uma mala sem alça. Eu ia falar um saco, mas é uma mala sem alça. A gente fica esperando que tudo mude, que tudo coopere, conspire a nosso favor. Veja, existem pessoas nas mesmas circunstâncias que nós, às vezes piores, num olhar humano, e elas estão ficando tão sábias, tão santas, tão puras, tão libertas, tão leves e tão alegres. O problema é mesmo
Nazaré, ou somos nós? Eles não conseguem entender como é que Jesus virou um destaque, como é que Jesus cresceu tanto, se ele é daqui. Como é que ele pegou tudo isso e fez isso dar tanto frutos, sendo que eu pego isso e não dá fruto nenhum? O problema somos nós. Então onde é que conseguiu tanta sabedoria? Ué, na oração. E sim, num olhar sábio, santificado, sobre a carpintaria. Carpintaria não é um lugar só para ganhar dinheiro, passar os outros para trás, sabe? Enrolar cliente ou passar cheque sem... Para que serve uma carpintaria? Só para fazer banco? Só para fazer móveis? Uma carpintaria também nos é dada para a gente ficar santo e sábio, não é? Por que Deus nos dá a vida que Ele nos dá? Por que Deus permite a vida que a gente tem? Por que estamos onde estamos hoje ou agora? Só para ganhar dinheiro? Só para realizar sonhos? Aí você realiza o sonho, tira umas fotos do sonho, e aí, o que vem depois disso aí? Para que nós estamos na vida? Para conhecer a Deus, queridos. E o cotidiano, a Nazaré, né, da vida, a carpintaria da vida, as pessoas comuns que fazem parte da nossa vida, é com elas e através delas que a gente vai ou não ficar sábio, santo, poderoso, fazedor de milagre ou não. Hoje é dia de Dom Bosco, né? Dom Bosco acolheu aquela juventude pobre, miserável, construiu os colégios, os oratórios, e foi santificando e criando toda essa pedagogia de que no estudo, no esporte, tendo momentos de oração todos os dias, numa vida regrada, dá para ficar santo e sábio. Veja, a gente precisa se reconciliar com o nosso cotidiano, a gente precisa se reconciliar com as nossas rotinas, a gente precisa se reconciliar com o peso do dia. E como pode, tão sábio? E numa dessas eles estavam achando que eles não eram grande coisa, a culpa era da cidadezinha onde eles moravam. Será mesmo? Mas esse evangelho aqui tem uma outra questão também. Jesus ficou admirado com a falta de fé, né? Diz a palavra, e ficaram escandalizados por causa de Jesus. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus, e quando olhavam para Jesus não conseguiam enxergar só Jesus. Eles enxergavam quem? O Tiago, o José, o Judas, o Simão, os primos, a carpintaria. Você sabe que hoje em dia é assim também. Quando a gente olha para Jesus, a gente não consegue enxergar Jesus só. Se você quiser olhar para Jesus, na foto sai bastante gente. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê o nosso pároco, o vigário, a gente vê a dona fulana, ministra da Eucaristia, a gente vê aquele pai, aquela mãe, aquele amigo muito religioso, mas tem uma língua que não cabe na boca. Não tem como olhar para Jesus e enxergar só Jesus. Quando a gente olha para Jesus, no pacote vai junto a família dele. Igual casamento, você quis casar com ela, levou de brinde a sogra, não é assim? Você quis casar com ele e a cunhada. Não tem como, vai junto, não é? Na emboleira aí. A fé, a igreja também é assim, eles estão escandalizados porque eles começam a mencionar o entorno de Jesus, e o entorno de Jesus sempre vai existir. A palavra de Deus diz assim, caminhemos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhos fixos em Jesus. Nem sempre o que sai na foto junto com Jesus nos estimula muito, nos anima muito. Olhos fixos em Jesus, ponto 1. Mas ponto 2, entendamos que é assim. Mesmo com olhos fixos em Jesus, o meu olhar periférico aqui consegue ver coisas que talvez eu não gostaria de ver, me escandalizam, me assustam. Mas conforme a gente vai ficando adulto e maduro, a gente para de ser criança assustadinha e mantém os olhos fixos em Jesus para poder crer. Porque senão, gente, a gente desperdiça a visita do Senhor e ali não pôde fazer milagre algum. Ai, que dó! Apenas curou alguns doentes impondo-lhe as mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Olha que dó, olha que desperdício. Jesus podia ter feito tanto ali. Mas eles preferiram ficar olhando dos ladinhos ao invés de olharem para Jesus. Olhos fixos em Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.